Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Santos. Hoje é dia 4 de agosto de 2021. São 7 horas e 6 minutos agora. Hoje é quarta-feira de manhã. Senhores, eu acho que é importante neste vídeo nós fazermos mais um esclarecimento sobre estratégias de trade da análise técnica envolvendo tendências. Nós não vamos entrar no mérito se uma estratégia de day trade ou swing trade é lucrativa ou não, aplicando essa estratégia envolvendo tendências. Nós não vamos entrar no mérito se é bom ou ruim uma estratégia de day trade ou swing trade envolvendo tendências. O nosso foco neste vídeo será explicar que todas as estratégias de day trade e swing trade da análise técnica envolve o uso de frequência relativa. Do ponto de vista matemático, todas as estratégias da análise técnica reduzem ao conceito de frequência relativa. Simplesmente isso. Nós explicamos alguns fundamentos básicos sobre o movimento dos preços e explicamos que em todos os gráficos do mundo ocorre a formação de tendências. Então, este gráfico é o gráfico do mini índice, é um gráfico atual. Dia 3 de agosto foi ontem. Então, quando nós observamos aqui o movimento dos preços no gráfico, nós observamos tendências com alta amplitude, uma grande amplitude, uma tendência de queda. No dia 30 de julho, o mini índice ele oscilou mais do que 2.000 pontos, 122.000, 124.000, oscilou 3.000 pontos no dia 30 de julho. Então, nós observamos no gráfico tendências de vários tamanhos. Existem pequenas tendências, grandes tendências, e existem lateralizações também no gráfico. Nós observamos lateralizações no gráfico e observamos a formação de tendências. Aqui no dia 29 de julho, existe aqui uma lateralização um pouco maior, uma amplitude um pouco menor. O mini índice nos últimos 5 anos, frequentemente, tem oscilado mais do que 1.000 pontos. Em pelo menos 90% dos pregões, o mini índice oscilou mais do que 1.000 pontos nos últimos 5 anos. Raramente nós encontramos uma oscilação no mini índice de apenas 800 pontos durante o pregão. Se nós medirmos a diferença entre a mínima e a máxima durante o pregão, raramente nós vamos encontrar, neste ano, por exemplo, encontrar um dia em que o mini índice tenha oscilado menos do que 800 pontos. Se existiu esse dia, eu não me lembro. Mas o que nós observamos no gráfico são oscilações frequentes, sempre superiores a 1.000 pontos. Algumas oscilações têm amplitudes de 3.000 pontos, de 2.000 pontos, de 1.500 pontos. As tendências são aleatórias. Então, conhecendo o histórico do gráfico, pode-se pensar em construir uma estratégia de day trade para tentar ter lucro com as tendências. Mas o histórico é circunstancial. Nós não sabemos se essa alta volatilidade do mini índice continuará existindo nos próximos anos, nos próximos 10 anos ou nos próximos 20 anos. Acredito que sim, mas nós não sabemos se continuará com alta volatilidade, se aumentará a volatilidade, se a frequência dos movimentos será superior a 2.000 pontos nos próximos 10 anos, superior a
2.000 pontos com maior frequência, ou se nos próximos anos também irá diminuir a amplitude, esse spread, a diferença entre a máxima e a mínima durante o pregão. As tendências são aleatórias. Então, conhecendo o histórico, o importante é pensar que você está, é saber que você está construindo uma amostra quando você consulta o histórico e verifica nessa amostra que existem dias com alta frequência, dias com alta volatilidade. Então, pode-se pensar em realizar uma estratégia, por exemplo, plotando aqui uma média e fazer compras ou vendas em determinados pontos e medir qual seria o seu lucro. Mas, será que será que essa tendência de queda de 3.000 pontos, será que ela se repete a cada 10 dias na sua amostra, a cada 20 dias? Será que é toda semana? Será que é todo mês? Será que o lucro dessa sua estratégia compensará os períodos de prejuízo, os momentos de prejuízo de sua estratégia, quando lateralizar, dependendo da posição do stop? Então, qualquer que seja, pode ser uma média, qualquer que seja o indicador, pode ser um oscilador, não importa qual o indicador que você use, pode ser até de volume, qualquer que seja o indicador, a sua estratégia estará sendo construída no âmbito da frequência relativa. Sempre, todas as que nós conhecemos, pelo menos, todas envolvem o uso de frequência relativa, de fazer uma consulta no histórico, construir uma amostra e verificar nesse histórico quantas vezes você teria lucro, quantas vezes você teria prejuízo e verificar se o lucro supera o prejuízo. É assim que são criadas as estratégias de day trade e swing trade da análise técnica. Envolve o uso de frequência relativa. Pronto. Espero que tenha ficado clara essa nossa explicação. É por isso que no vídeo anterior nós dissemos, olha, você pode, se quiser fazer projeções, vou retirar aqui para não ficar muito embolado, nós podemos fazer projeções de queda usando retângulos ou usando Fibonacci, pode fazer qualquer projeção de queda, existem projeções usando o Fibonacci, existem projeções que não outras escalas que não é a de Fibonacci. Existe essa escala aqui que é na base do 1/3, 2/3, essa outra escala, 0, 1/3, metade, 2/3, 1. Mas as projeções não são precisas, porque as tendências são aleatórias. E também não sabemos se os participantes da Bolsa de Valores que estão enviando suas ordens hoje serão os mesmos que enviarão suas ordens amanhã, na semana que vem, no mês que vem. Não sabemos se foram os mesmos, o que dá para saber é se foram os mesmos que enviaram as ordens no mês passado. Mas será que serão os mesmos que continuarão enviando ordens a semana que vem, ou o mês que vem? E o volume financeiro será o mesmo? Então, as projeções não são precisas, não adianta usar qualquer escala, Fibonacci, qualquer escala que seja, que nós não teremos uma precisão em nossas projeções de alta ou projeções de queda. Nós podemos fazer essas projeções, medir, ou melhor, a gente pode medir as amplitudes para elaborar as estratégias. Nós medimos e falamos, pô, se todos os dias caísse 3.000 pontos ou subisse 3.000 pontos sem lateralização,
Nossa, seria até fácil realizar uma estratégia de day trade, mas, conforme nós dissemos, em todos os gráficos ocorre a formação de tendências e lateralização. Então, quando alguém elabora uma estratégia de day trade ou swing trade, ela está usando os fundamentos básicos de que formam tendências no gráfico e também formam lateralizações. E, principalmente, usando o conceito de frequência relativa. Nós usamos o conceito de frequência relativa intuitivamente em nossas vidas. Nós já explicamos. Racionalmente, nós usamos o conceito de lógica. A ciência, em suas teorias, usa o conceito de lógica. E no dia a dia, nós também usamos naturalmente o conceito de lógica e também usamos o conceito de frequência relativa, senão não haveria vida sobre a face da Terra. Já explicamos isso em vídeo. Então, intuitivamente, as pessoas também usam o conceito de frequência relativa quando constroem as suas estratégias de day trade ou swing trade. E pode ser qualquer indicador, pode ser até indicadores fundamentalistas de balanço, preço por lucro. Alguém pode olhar o histórico e falar, olha, essa empresa nos últimos anos está pagando 10% de dividendos sobre o preço da ação. Então, se continuar assim, então eu vou comprar essa ação para ter lucro. Então, o que nós estamos fazendo é o quê? É construindo uma amostra, verificando a frequência com que ocorre aquele fenômeno na amostra. Agora, o histórico não garante que no futuro a frequência seja a mesma. A frequência é circunstancial, o cálculo da frequência é válido para a sua amostra, mas não garante que para uma outra amostra a frequência seja a mesma. Pronto. Mas nós, inclusive, publicamos um vídeo neste canal, Charles Dow e Análise Técnica, explicando que as estratégias da análise técnica, elas reduzem-se ao conceito de frequência relativa. Todas, sem exceção. Nós não conhecemos, pelo menos em livros, na literatura de análise técnica, alguma estratégia que não envolva o uso de frequência relativa. Então, é importante as pessoas saberem o que elas estão fazendo no gráfico, usando o que não dá para fazer em um gráfico, tentar determinar exatamente topos e fundos, fazendo projeções. Isso não dá para fazer no gráfico. Tentar adivinhar se o preço vai subir ou vai cair. Isso não dá para fazer no gráfico. As tendências são aleatórias e continuando com essa alta volatilidade, no mini índice pode-se pensar em construir estratégias de day trade, usando médias ou usando osciladores, não importa. Todas envolverão o uso de frequência relativa. Pronto, espero que tenha ficado clara a nossa explicação. E nós até comentamos a estratégia nós comentamos um conceito, uma teoria de Charles Dow, onde ele faz o uso explícito de frequência, né? E nós explicamos como ele fez isso em uma de suas teorias. E espero então que as pessoas espero que espero que tenha ficado clara as nossas explicações, tá bom? Isso é para dizer que pode-se até usar no gráfico, pode-se usar Fibonacci, retângulos no gráfico para fazer projeções, mas não são precisas, mas o que importa é verificar a frequência com que ocorrem os fenômenos, se determinados fenômenos ocorrem com bastante frequência, existem movimentos de alta
mais intensos e verificar se é possível construir uma estratégia lucrativa, observando a frequência, mas o cálculo de frequência é circunstancial. Ele é calculado para uma amostra, para um histórico, e não garantirá que para um período posterior os cálculos de frequência sejam iguais, sejam os mesmos. Pronto. Senhores, eu vou parar este vídeo agora.